Então, na página 200, está perguntando o que você aprendeu, tá? Lembra dessa atividade que eu mostrei a vocês, essa atividade interativa? Depois vocês podem estar voltando, indo lá na plataforma e estar acessando o relevo terrestre, tá? Onde ele vai estar fazendo algumas perguntas e você vai estar respondendo lá uma cruzadinha, um diagrama, certo? Nessa atividade aqui, você vai responder no caderno, onde você vai observar o esquema. Tia, é para fazer cabeçalho? Sim. Você coloca o cabeçalho e em seguida você coloca resposta da página 200 do livro 2. Porque quando se você precisar para estudar depois, você vai saber onde está a resposta, certo? Então, nesse primeiro, qual letra indica o processo de remoção e transporte de materiais desegradados das rochas que compõem a superfície terrestre? Então, qual dessas letras aqui ela está indicando que está tendo a remoção e o transporte de materiais desagregados da rocha que compõem a superfície terrestre? Letra B. Qual letra indica o processo de acúmulo dos materiais desagregados das rochas que foram removidos e transportados? Então, preste bastante atenção aqui. Nós temos a chuva, o material caindo, o material se juntando num canto só. Identifica o nome dos processos apresentados pelas letras A e B. Então, você pode estar voltando no seu livro, nas páginas, você pode estar respondendo aí. Está voltando para fazer leitura, tá certo? Porque muitas dessas aqui a gente já viu, a gente já estudou. E aqui é só uma revisão do que você aprendeu, do que você viu, certo? Vamos agora para o segundo. Segundo. Observe o esquema e responda às questões. Então, aqui está relacionada a altitude, sobre o nível do mar. Então, ele pergunta, a casa C está a cerca de 400 metros de altitude. Essa afirmativa está certa ou errada? E você vai explicar o porquê, se ela está certa ou errada, se ela está acima de 400, se ela está a 400 metros de altitude. Lembra com o que a gente falou, que é a altitude em relação ao nível do mar, né? Tem altitude e tem altura. Letra B. Qual das três casas que se situa em área de planície? Então, qual é a área de planície aqui? E você vai estar respondendo. Letra C. Qual das três casas está situada em área de maior altitude? E justifique. Falando em altitude, então você vai estar falando aí ao nível do mar. Se você aqui, ó, esse segundo, ele pede para responder no caderno, mas se você quiser e der para responder aqui, você também pode estar respondendo, tá? Na página 201, você vai observar o mapa. Observando o mapa, nós temos aqui, ó. Bora, amor. Como não está aparecendo aqui a página 200 e 201, percebam que ela só está vindo até a 199. Vamos ver se ela vai agora a 200 e a 201. Ela não está querendo abrir. Então, acompanhe a leitura aí pelo livro de vocês. Vocês irão observar, deixa eu ver se eu consigo aqui pelo meu livro, mostrar para vocês, tá? Vocês irão observar, porque por aqui é tão ruim fazer a explicação assim. Vocês vão estar observando aqui o mapa e a legenda. Aqui a legenda, tá bom, gente? Percebam aqui a legenda. E por essa legenda, você vai estar respondendo. Deixa eu ver se eu coloco assim, para vocês estarem vendo. Vocês estarão respondendo essas questões aqui, tá certo? Observa a legenda e o mapa para poder estar respondendo a questão. Que cor representa as áreas de maior altitude? Em relação ao nível do mar, tá, gente? Lembre-se que cor representa as áreas de maior altitude. Letra B.
que altitudes correspondem a essa cor. Então, você vai estar observando aqui a legenda. Em que estado brasileiro predomina as altitudes de 0 a 100 metros? Então, você vai estar observando o mapa, volta para a legenda para poder estar respondendo. Que cor predomina na unidade federativa em que você mora? Ou seja, em Pernambuco, olhem para o mapinha, tá? Percebam aqui no mapa, em Pernambuco, qual é a cor da unidade federativa que vai estar predominando. Que altitudes correspondem a essa cor e nesse mapa de que modo os picos foram representados. Então, você vai estar olhando aí os picos, olhando para a legenda e vai estar dizendo como é que ele foi representado. Na página 202, eu quero saber porque não apareceu essa página 201. Na página 202, você vai estar respondendo aqui o que é um rio. Então, tem também aqui no livro de vocês podem estar voltando lá nas páginas onde fala sobre o capítulo 2, sobre a hidrografia, está falando o que é um rio, o que é uma bacia hidrográfica, tá? Então, número 4 e número 5, vocês estão aí com a resposta toda no livro. Todas essas respostas estão no livro. Tem que voltar às páginas onde fala de rio e bacia hidrográfica, hidrografia, para você saber como responder. E o número 6, você vai observar o mapa e dizer o que o mapa está mostrando, em que estado se situa a hidrografia de São Francisco, que represas fazem parte dessa região. Então, ó, tudo está falando aqui nesse mapa, nessa parte aqui, ó, falando sobre a represa, sobre o Rio São Francisco, sobre a região hidrográfica do São Francisco. Então, ele está falando tudo aqui direitinho. E temos também aqui a legenda, represa a sul do lago, rio temporário, rio permanente. Então, tá tudo explicando direitinho aí no mapa, tá? O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais e passa por outros 4 estados até desaguar no Oceano Atlântico. Quais são esses estados? Então, você vai observar aqui quais são os estados em que o Rio São Francisco ele vai passando até chegar no mar. E onde é a foz do Rio São Francisco? Então, observando aqui pelo mapa, você vai estar respondendo. E quais são as zonas de iluminação e aquecimento da Terra? Descreva as principais características de cada uma. Lembra, são 3, foram as últimas que eu falei agora no slide, onde fala aí do clima, lá no capítulo 3, nas zonas de iluminação e aquecimento da Terra, certo? Então, tudo está no livro de vocês, todas as respostas para essas perguntas, tá bom? Então, vamos para a nossa correção agora, vamos começar. Então, para evitar aquele contratempo que aconteceu aí na página 201, na hora da explicação, lá na plataforma, que não abriu a página 201, então, eu coloquei as páginas aqui nesse slide para a gente estar fazendo a correção, tá? Então, para evitar alguma coisa, a gente vai aqui no slide mesmo, tá certo? Mas deu tudo certinho, a gente corrige a atividade e somos felizes. Nesse primeiro, tá pedindo para você observar o esquema e responder. Pedia para você responder no caderno. Alguns me perguntaram se podia responder no livro. Pode, aí você tem que ver de acordo com a sua letra, né? O tamanho, aí a sua caligrafia. Então, no primeiro, na letra A, ele diz: qual letra indica o processo de remoção e transporte de materiais desagregados das rochas que compõem a superfície terrestre? Então, nós temos aqui a letra A, gente. Ele está mostrando aqui o processo. Quando vem a chuva, vem batendo aqui, ele vai mostrando o processo de remoção. Ele vai removendo essas rochas, essas pedras, essa terra aqui da parede, e ele vai transportando ele. E ele vai transportando esse material que foi desagregado, tá, para a superfície terrestre. Então, a chuva vai batendo, ele vai
derrubando, tá? Qual letra indica... Eita, gente, a letra A aqui, desculpa aqui. Qual letra indica o processo de acúmulo dos materiais desagregados? Então, a letra B. Então, quando ele vai caindo aqui, ele vai se acumulando. Então, a letra que está indicando aí o processo de acúmulo desses materiais é a letra B. Então, ele vai sendo removido, vai sendo transportado e vai sendo acumulado aqui esse material desagregado das rochas que foram removidos e transportados. Na letra C, ele pergunta, indique o nome dos processos representados pela letra A e letra B. Eita, aqui eu não coloquei em tudo, não, gente. Então, ó, letra A, processo de erosão. Vamos lá, eu vou botar esse aqui, ó, letra A. É o processo... Opa! Deixa eu botar essa resposta da letra C aqui para vocês estarem observando melhor, tá? Letra C. Deixa eu puxar aqui para vocês, para ficar bem legal, para não estar tomando aí o espaço. Letra C. A chama-se processo de... Cadê o nome? De erosão. B. Foi? Oxe, foi uma interrogação. B, ele é o processo de deposição. De novo, você vê para aqui, rapaz. Então, da letra C, a resposta é essa aqui, ó. Ai, deixa eu ver, puxa para cá. Deixa eu puxar vocês aqui para o meu lado, para eu poder estar colocando aqui a resposta. Oh, meu Deus do céu, o que tá me testando hoje? Tá aqui, ó. Processo de erosão da letra A e letra B, processo de deposição. Dá para perceber aí direitinho? Processo de erosão, processo de deposição. Eita, tá nas costas. Certinho? Então, na próxima questão, no número 2, ó, nós temos aqui... Ai, meu Deus, essas aqui. Observe o esquema e responda as questões. A casa C está a 400 metros de altitude. Essa afirmativa está certa ou errada? Ela está errada, tá? Ela está errada. A casa C ela está a 400 metros de altitude, ou seja, a 400 metros acima do nível do mar. Ela não está ali ao nível do mar, ela está acima do nível do mar. Letra B. Qual das três casas se situa em área de planície? A casa A. A casa A, que ela está localizada aí, está situada na área de planície. E qual das três casas está situada em área de maior altitude? A casa C, pois ela está situada a 400 metros acima do nível do mar. Então, letra A, ela está errada, que a casa C ela está a 400 metros de altitude, ela está a 400 metros do nível do mar. Letra B, a casa A, e letra C, a casa C. Em seguida, vamos para a próxima. Que cor representa as áreas de maior altitude na página 201? A cor que representa as áreas de maior altitude é a cor marrom. Letra B, que altitudes corresponde a esta cor? Altitudes de 1.200 metros. Alguns vai botar laranja, tá? Certo?
Então, vai depender da cor que você está vendo aí. A cor marrom. Letra B, corresponde, que altitude corresponde a essa cor? Altitude de 1.200 metros ou mais. Letra C, que cor representa as áreas de menores altitudes? A cor verde. Letra D, em que estado brasileiro predomina altitudes de 0 a 100 metros? No estado do Amazonas. Letra E, que cor predomina na unidade federativa em que você mora? Nós temos aqui a cor amarela. Que altitudes corresponde a essa cor? 200 metros. E nesse mapa, de que modo os picos foram representados? Pelo símbolo de um triângulo. Certo, amores? Em seguida, aqui na página 202, ele pergunta: o que é um rio? O rio é um curso natural de água, tá? Então, só baixar, você está colocando isso. E o que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto de terras banhadas por um rio e seus afluentes. Ainda na página 202, deixa eu só colocar aqui uma coisinha. O que o mapa... Eita, aí, eu botei ó. O que o mapa mostra? Então, se você observar, todo o mapa ele tem um título. Então, o que o mapa mostra, ele está mostrando a região hidrográfica do São Francisco, tá? Ele está mostrando a região hidrográfica do São Francisco. Na letra B, em que estado se situa a região hidrográfica do São Francisco? Então, ele está situado aí nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal. Na letra C, que represas fazem parte dessa região? A represa de Três Marias, Sobradinho, Queimado, Itaparica, Paulo Afonso e Xingu. Na letra D, ele pergunta: o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais e passa por outros 4 estados, até desaguar no Oceano Atlântico. Quais são esses estados? Os estados são Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E onde é a foz do Rio São Francisco? A foz é no Oceano Atlântico, certo? E nessa questão do número 7, quais são as zonas de iluminação e aquecimento da Terra? E tinha pedido para você descrever as principais características de cada uma. Então, essa pedra aqui para ser feita no caderno. Por quê, gente? É porque na página... Deixa eu colocar aqui, vou dizer a vocês. Na página 188 é a resposta. Zona tropical, zonas temperadas e zonas polares. E tem aqui as características, ó. Ela é nessa região, os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira perpendicular. Ela está situada entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Aí na zona temperada, ele já fala que está na região do planeta localizada entre os círculos polares e os trópicos. Então, na página 188, você tem a resposta da 7ª questão da página 202. Certo, meus amores? Então, ó, tudo feitinho aí, bonitinho. Lembrem-se de estar mandando as fotos para mim. Pouquíssimas pessoas estão mandando as fotos. E eu estou registrando só daqueles que estão mandando. Quem não está mandando, eu não estou registrando que está feita a atividade, não. Está em aberto, tá?